Então, galera, vendo aqui o vídeo completo, né? Eu tinha feito um vídeo que fala sobre a agressão no Carrefour. Eu achava que o segurança, que era o cara que estava segurando o senhor aí, que agrediu eles, né? Eu achava que ele não tinha deferido nenhum golpe. Simplesmente ele estava tentando imobilizar enquanto o outro golpeava. Só que vendo o vídeo completo, a gente percebe que ele também foi responsável aí ter machucado o cara, né? É, qual a conclusão que a gente toma em tudo isso? Primeiro, a questão não foi racismo. Apesar de ter sido o Dia da Consciência Negra, a mídia ela erra muito quando ela tenta trazer fazer um ibope em cima disso, tá? Eu acho que isso daí tinha as emissoras que fizeram isso, que tentaram colocar uma situação como racismo, estando bem óbvio que não se trata de racismo, né? Até porque quem começa a briga é a própria pessoa que sofre todas essas agressões, ele que começou a briga, né? Se ele não tivesse desferido o golpe ali, não aconteceria aquele resultado todo. Não estou dizendo é, o golpe dele gerou a morte dele. Isso daí foi o que nós vimos aí. Mas não estou dizendo que ele deveria morrer porque aplicou um golpe no segurança, não. Até porque os seguranças estão ali para administrar conflito, não para gerar mais conflito. Mas a imprensa noticia como se fosse um ato de racismo. E isso é crime também. Você tentar colocar uma coisa que não é, tá? E porque você vai acabar, a imprensa vai acabar trazendo mais punição para esses agressores, além do que eles já vão pagar ali, né? Acho que tem que pagar pelo crime que realmente você fez, não por racismo. Não cabe racismo aí. Mas o que me leva o que isso pode mudar na história da segurança pessoal, a segurança privada? Pessoal não, a segurança privada ali do mercado. O que me leva a pensar? Que um dia as empresas vão exigir que esses funcionários sejam pessoas capacitadas em artes marciais. Não só um curso de defesa pessoal meia boca, e sim pessoas que têm um conhecimento e domínio de artes marciais. Por quê? Porque é muito necessário. O cara que luta arte marcial, ele tem uma autoconfiança e ele consegue derrubar o oponente sem matar, né? Ele consegue dominar o oponente sem causar lesões graves. Ele consegue dominar, porque ele tem técnicas. Então é hora da gente repensar a questão. Só que pessoas que têm técnica têm que ter uma remuneração melhor também, né? Você vai trabalhar como segurança, né? Você que estudou a vida toda suas técnicas de artes marciais poderia estar trabalhando em outra coisa, né? Até na segurança particular. Eu acho que segurança que tivesse capacitação em arte marcial, que realmente fosse uma pessoa que tem as qualificações, tem que ser comprovado que o cara realmente sabe lutar, tem que passar por uma avaliação, né? Qualquer pessoa que faz o curso que vai, né? E tem que ser melhor remunerado, né? Porque você está num lugar e ali o humilhante pode estar armado, né? Você não vai conseguir desarmar ele. Mas se o cara for mais forte que o segurança, a técnica ela sobrepõe a força. Então vão ter que se repensar. Os próprios supermercados já deviam começar isso. Visar mais os caras que têm técnica, visar os caras que têm uma saúde física boa, um condicionamento físico melhor e remunerar muito bem essas pessoas, né? Porque vão ser o cartão de visita da empresa. Então as empresas têm que começar a repensar isso, porque olha quanta quanto de dinheiro o Carrefour vai perder nisso aí, tá? Quanto de dinheiro? Só que hoje em dia contrata-se qualquer empresa. Ah, a empresa que oferece menos, eles pegam, sabe? É tudo pensa no dinheiro, tudo pensando no dinheiro. Conclusão: coloca-se funcionários incapacitados, né? Não estou falando que é o caso desses daí, mas tem muitas empresas que colocam o cara que faz o curso assim, curso relâmpago, né? Que muitas vezes não passa por tudo que uma pessoa comum que fez o curso passou, né? Uns cursos meio doido aí, uns cursos online, uns cursos relâmpago, uns conchavos, e aí coloca os caras de qualquer maneira ali para trabalhar, né?
E sempre tem aquela questão do policial trabalhar para um supermercado, sabe? Sem ter, sem às vezes a própria corporação saber disso, né? Então tudo tem que ser, se permitir, pode se permitir, mas tem que estar tudo documentado, tudo escrito, tudo mostrando que horário que o cara pega, tem que estar mais transparente essas coisas aí. Na questão aí, cara, eu fico sempre observando, já não é a primeira vez, já foi o extra, né? Já foi o extra. Porque você imobilizar uma pessoa, você não precisa levar a pessoa a desmaio, você não precisa. Simplesmente, eu concordo com o seguinte: imobilizar, o cara é um agressor, você algemar ele. Algemar, cara. Qual é o problema de se algemar uma pessoa? Tá, sabe? Se ela não queria passar vergonha, ela não roubava, ela não agredia, ela não fazia, sabe? Tô dando um exemplo, não tô dizendo que o cara aqui roubou, mas ele agrediu. Então, se ele agrediu, ele merece ser algemado para a própria segurança dele, né? Para que não precise o segurança fazer isso daí. Tem que mobilizar o cara usando uma técnica e às vezes você não tem controle, né? Aí você imobiliza um cara que tem asma, um cara que tem problemas respiratórios, aí, bronquite ou alguma coisa, ou um problema cardíaco. Olha o problema. Seria muito melhor você algemar o cara perde toda a sua condição de contra-ataque até a chegada da polícia. Simplesmente as coisas precisam mudar. Então é hora de repensar o cenário da segurança privada. É hora de repensar o que poderia se acrescentar para minimizar esse tipo de coisa, para que não acontecesse isso. Imobilizou, algemou, pronto, acabou. O cara está algemado, cria-se ou de repente criar um tipo de algema para as pernas, por braço, que fosse uma coisa de plástico, uma coisa que também não causasse alguma coisa mais grave no momento que fizesse a imobilização e pronto. Por mim podia ser uma camisa de força, né? Botava o cara na camisa de força e deixava o cara ali preso. Pelo menos ele não ia conseguir agredir ninguém, né? Tá louco, tá fora de si, tem que se ter uma camisa de força para prender o cara. Então é isso daí é resultado que a gente tá vendo aí, ó, o resultado. Mais uma pessoa morta, né? E os caras estavam num ambiente de trabalho, às vezes cansado e tal, tomaram essa atitude. A gente também nem pode pensar que a gente não sabe como a gente agiria, sabe? Como a gente agiria diante de uma situação dessa, porque isso depende de como está o seu emocional, né? Depende da sua personalidade, tá? Mas que a pessoa não pode perder o controle da forma que foi. Não pode perder o controle. Ali chegou o ponto, se aquele homem tivesse, ele não morresse, ainda assim eles seriam processados, né? Mas ele vindo a óbito, cara, isso causa uma repercussão internacional. Isso é terrível. Já tinha acontecido no Extra, com aquele rapaz que tinha problemas mentais, né? Porque você não sabe também que tipo de pessoa você está lidando. O cara está no mercado alterado, o cara pode ser um cara com problema psicológico, sabe? Pode ser um cara doente mesmo, mental. E aí você vai agredir o cara, porque o doente mental ele pode te agredir e não pega nada pra ele, porque as faculdades mentais dele não bate, sabe? Ele não tem responsabilidade sobre as ações dele. Nesse caso aí não se trata, mas existe casos. Vamos esperar acontecer outro? Então tem que ser tudo apurado e daqui para frente, como é que vai ser feito isso? Já foi o Extra, agora o Carrefour vai esperar mais qual? O mercado. Qual será o próximo? Guanabara? Qual vai ser o próximo? Porque não pode ficar do jeito que está. Aí morre o cara, dois cidadãos estão presos, quer dizer, a família naquele momento cai tudo em pleno final de ano, né? Quase chegando dezembro, enquanto vai ter muita gente feliz, vai ter uma família sem a pessoa que morreu ali e duas famílias destruídas. Isso aí é obra do diabo puro. Três famílias destruídas no final de ano. Por quê? Porque a segurança privada tem que ser repensada. As estratégias precisam ser modificadas. Precisa se calcular o que se vai fazer com toda a equipe que trabalha no lugar. E precisa se ter treinamentos de 5 meses, 6 meses, ter um treinamento, uma avaliação psicológica. E outra coisa também, tem lugares que você trabalha numa condição
horrível. O cara às vezes trabalha todo dia. Às vezes o cara não tem hora de almoço. É uma covardia com os trabalhadores, sabe? Às vezes o cara já trabalha numa condição já de perturbação e o resultado às vezes é esse. Tem que também ter uma fiscalização para saber se o cara está, qual a escala de trabalho que o cara está trabalhando, se o salário do cara está em dia, se estão pagando os direitos do cara, porque tudo isso leva a um aborrecimento e às vezes deixa o cara, faz o cara agir de uma forma diferente. O cara é cheio de problema em casa, problema de família, e às vezes a empresa também causa isso, sabe? Muita exigência e pouco dinheiro, né? Exige-se muito do funcionário, mas paga-se pouco. E supermercado a gente sabe que arranca o couro mesmo do funcionário. É umas palhaçadas. Eu lembro quando eu trabalhava no mercado, tinha uma câmera virada por Red Bull, porque geral roubava Red Bull. Então, quando roubava o Red Bull, a empresa de segurança tinha que pagar. E tu acha que de quem ia sair esse valor? Do bolso dos segurança. Então, eles ficavam desesperados para poder proteger o Red Bull. Porque cabe à empresa de segurança. Mas aí vai para as condições de trabalho. Como é que o cara vai controlar aquilo tudo ali? É o mercado, tem muita coisa ali. Imagina, tudo que for roubado, a empresa de segurança tem que pagar. Porque o cara está fazendo a segurança. Então tem que ser avaliado. Lembra lá dos trocadores de ônibus quando eram assaltados? Que eles tinham que pagar o valor do assalto. Você é assaltado, humilhado, o nego bota a arma na tua cara e você ainda tem que pagar. O outro, o cara quebra o vidro do ônibus, estraga o ônibus e o motorista tem que pagar. Isso não existe, isso tinha que acabar. O motorista é responsável pelos passageiros, é responsável pelo bem-estar dos passageiros, do passageiro chegar ao seu destino. Ele não é responsável pelo ônibus, pelo vidro do ônibus. Isso não existe, mas infelizmente no Brasil, essa palhaçada dos empresários fazerem isso. E não é só isso não, coloca o cara para trabalhar numa condição desumana, o cara com o veículo pneu careca, botando a vida dele e dos passageiros em risco, né? Aí o cara dá uma freada e bate, os motoristas vão em cima de quem? Vão em cima do motorista, mas não sabe. Os passageiros vão em cima do motorista, mas não sabe que a empresa não cuidou ali do pneu, não cuidou do freio, sabe? Então é uma covardia, não existe fiscalização para isso, para saber que tipo de condição o funcionário está vendo. Não, e o trabalhador não tem onde denunciar os maus tratos que acontecem no trabalho. É gente que está trabalhando numa função, mas ali o cara está exigindo outras coisas, sabe? Muito além. É lógico que todo trabalho você faz coisas além do que você trabalha. Isso não é a questão que eu estou falando aqui. Mas tem gente que é escravizada mesmo. Se é mal remunerada, é escravizada. Os patrões não são pessoas decentes, são pessoas que tratam mal, tanto o funcionário igual um cachorro, e o funcionário às vezes vai aguentando, porque mora de aluguel, né? Porque não tem porque o emprego está difícil. E aí o funcionário vai aguentando aquilo. Mas um dia o cara explode, né?